You try and take a best of me, go away, you. Salve, salve, ogros e princesas. Vamos pro que interessa aqui, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Conversem comigo, bebês, enquanto eu trabalho aqui. 082 Podcast. Nessa tarde, nessa noite de sexta-feira. E o Silvio Almeida, galera? E o Silvio Almeida? O que é que vocês têm a falar aí rapidinho sobre o Silvio Almeida? Vamos lá. Ministro Silvio Almeida, acusado de assédio aí em relação à ministra também, Aniele Franco. Eu quero muito ouvir vocês. Notícia da noite aí. Quero muito que vocês comentem aí, assim, tá tendo um monte de live agora, mas eu queria muito que a galera pudesse compartilhar, discutir mesmo. Eu queria ouvir vocês. Eu vou parar de ser o senhor da razão. Eu vou começar a ouvir mais vocês, certo? Eu tô colocando essa imagem aqui porque foi a imagem que me fez... Salve, salve Maria. Foi a imagem que me fez rir muito. Essa imagem me fez gargalhar aqui. A galera tá vendo aí atrás o Marcola na live da Vozes. E aí a gente fica olhando assim o Marcola e a Vozes na live e a gente fica pensando, né? Cara, primeira coisa, ela é chata pra caramba. Ela é chata, ela é pedante, ela é... Sabe, a Vozes, ela é chata, ela é chatinha, ela é pedante. E aí a gente começa a ver essa galera se colocando assim. E subiu lá super petista, super descolado. E aí eu faria uma pergunta muito simples. É comum de um petista criar canais no Telegram para poder diretamente acabar com a reputação dos outros, só pra gente saber só. É comum a galera petista fazer isso, não é de praxe da galera petista fazer isso. Só pra gente saber, só pra gente ter uma noção. Curtam aí, por favor. E aí é o Severino. Oi Severino, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, ogro, kkkk. Não sei, o Severino tá muito feliz. E esse anjo da esquerda aí? Pois esse aqui é um dos caras mais gente boas aqui que a gente pode ver aqui na plataforma. O cara fez vídeo, tinha canal e tudo mais, e agora tá aí dizendo que é um progressista, o filósofo de Taubaté, né? Mas eu tô só montando aqui uma apresentação para amanhã, que ao contrário de muitos aí, eu preciso dar aula, né? Então, só pra galera se ligar e ficar ligeira, ficar esperta, daquele jeito, daquele jeitão. Então assim, Silvio Almeida, galera, eu queria comentar com vocês isso. O Silvio Almeida foi um absurdo. Tá rolando uma reunião, se eu não me salvo engano agora, rolou uma reunião entre o Lula, a Aniele Franco e a galera que tinha feito isso. E eu, para ser sincero com vocês, para ser muito sincero, eu quero muito ver que bicho vai dar, porque ele foi denunciado pela Me Too por assédio sexual à ministra Aniele Franco e, além da Aniele Franco, a uma outra mulher. Já saiu um vídeo da professora, uma professora que disse que realmente foi, importunada sexualmente por ele. E eu estou muito curioso para ver o desdobramento disso. Estou muito curioso para ver mesmo o desdobramento disso. Porque, para a galera ter uma ideia, é absurdo o que aconteceu
gente falando que ele chegou a passar a mão e tudo mais. E aí quero muito ver também a postura dele. Ele disse que combate veementemente isso, que estão tentando manchar a honra dele, aquela conversa toda. Mas aí que tá, temos que analisar tudo. Eu estou vendo agora inclusive o Dr. Elton, o Dr. Elton falando Dr. Elton falando numa live aí sobre o que aconteceu, falando diretamente que já existia até tese para derrubar e tudo mais. E assim, é ridículo, cara. Quero ver realmente no que vai dar, pra galera ter essa ideia mesmo no que vai dar, que bicho vai dar isso tudo. Porque o Silvio Almeida, assim, querendo ou não, é um baita nome na redação em direitos humanos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele cometeu erro, ele que pague. E era até um nome que eu achava que poderia ter mais espaço na política brasileira, mas dadas as circunstâncias e o que vem se colocando é o momento inclusive dele se retirar. Vai ser ruim para o governo Lula de qualquer jeito. Será ruim para o governo Lula com o Silvio Almeida permanecendo, será ruim para o governo Lula sem o Silvio Almeida. E também será ruim para as mulheres, caso isso tenha sido confirmado. É absurdo, mas a galera tem essa mania de ficar se colocando aí. E eu trouxe esse anjinho aqui que tinha uma produtora de filmes adultos, filmes hot. E aí eu não sei qual é a maior tortura, se é ver o Marcola fazendo um podcast no TikTok, ou se é ouvir a Vozes o tempo todinho falando que ela é conhecedora de toda a verdade suprema e absoluta. Aí é chata pra caralho, né? Então assim, é essa forma. Mas no caso do Silvio Almeida, eu quero muito ver o que vai ser publicado ainda nas próximas horas. Houve uma repercussão do Metrópolis, eu acho também já. Houve uma repercussão da mídia específica. Mas eu quero muito ver o que vai acontecer por conta do Silvio Almeida em relação ao caso, né? Porque ele está sendo acusado, assim, uma das acusações mais graves. E ele já saiu em defesa dizendo que não foi bem assim. Mas eu queria deixar vocês refletindo um pouco sobre isso. É tenso, é complexo, é complicadinho, é complicado pra caramba, mas eu tenho muita coisa para discutir ainda. É tão ridículo às vezes que a galera tem essa mesma postura, né? Não sei, tem que esperar os dados. Pô, só 2 mulheres falando, uma delas é uma professora, inclusive. Vale a pena a galera observar. E o Silvio se defendeu até de maneira bem tranquila, mas a gente precisa, querendo ou não, ter uma certa paciência, certa parcimônia em analisar, né? A questão do Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Eu já recomendaria diretamente que ele fosse removido do Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu recomendaria que ele fosse removido dos ministérios, que ele fosse exonerado, para poder se investigar de maneira tranquila. Eu acho que ele tinha que ser exonerado do Ministério dos Direitos Humanos. Caso não haja nada, que se retorne ao Ministério tranquilamente, mais uma vez havendo, e sofra todo o rigor da lei. Eu vou tirar esse ser aqui. Ele já foi demitido. Tranquilíssimo, ótimo, pronto. Tô chegando agora, obrigado pela notícia. Tranquilíssimo, né? Agora a gente tem que ver que, assim, se realmente confirmado, é uma baita decepção, porque eu sou um cara que gosta do Silvio Almeida, eu tenho livros dele aqui, acerca de direitos humanos, da questão da negritude, tenho textos dele aqui no meu computador, e aí eu vou ter que não utilizar esses textos. Você está falando desse ministro que cuida de criança? Não, cara, você não sabe nem o que está falando, coleiro, né?
É assim, é decepcionante. E aí, por que é decepcionante? Isso, inclusive, pode impactar nas eleições de 26. Por quê? O Silvio Almeida era um dos nomes que poderiam ocupar o STF, né? O Silvio Almeida era um dos nomes que poderiam ocupar o STF. Mas a galera não tem noção disso. A galera não tem a galera não tem essa visão. Ele poderia ser um dos homens a ocupar o STF. Só esse escândalo aí já faz com que ele não ocupe o STF de imediato, tá? É quase impossível agora a gente ter o Silvio Almeida no Supremo Tribunal Federal. Quase que impossível. Mas se for confirmado, decepcionante, né? A gente não pode imaginar que alguém tenha a conduta de fazer uma coisa dessa, inclusive vindo da esquerda, né? E aí a galera tem a conduta de dizer não é bem assim, não é dessa forma. É dessa forma sim, galera. A gente tem isso aí. Qual a minha opinião? Pô, Zelota, perfeito você perguntar isso, cara. Eu não queria ter opinião não. Pra ser sincero, eu queria ter fatos, né? Porque assim, se for minha opinião é muito radical em relação a isso. Mas eu preferia ter fatos, eu preferia ter muitas vezes ali um fato do qual eu pudesse dizer, não, isso aqui é inequívoco. Mas aí tem que saber o que aconteceu. Eu nunca saí para acusar ninguém sem ter uma prova concreta, né? Ai não, nunca saí, que não é legal quando a gente faz isso. Eu não tenho, porque eu tenho que ler tudo. Eu quero saber, por exemplo, eu vi um depoimento no Metrópolis de uma professora universitária dizendo que tinha sido sofrido esse tipo de agressão dele, né? E aí eu quero ver o depoimento na íntegra e pra galera entender como é que funciona, pra não estar cometendo erros, né? E não é aquela coisa, eu vou passar pano, não. Eu nunca passei pano em nenhum momento, não vou passar agora. Mas me espanta a gente ter esse tipo de comentário. E é preocupante mesmo. Porque o Silvio Almeida, ele era um nome, inclusive um nome para sucessão presidencial. Em último caso, nós teríamos o Silvio Almeida aí. Então assim, cara, ele jogou uma carta ali que eu particularmente não gosto. Ele jogou uma carta que eu, quanto homem negro, não gosto de usar essa carta, porque eu acho que essa carta, essa jogada, ela é meio lugar comum, sabe? A Aniele mostrou um evento em que ocorreu, o diretor da PF também estava no evento. Tem que ser exonerado também, pronto. Simples, direto na cara e sem dó. Tem que ser exonerado também, acabou-se. A gente tem que fazer isso para dar o exemplo, entendeu? Tem que fazer isso para dar o exemplo. Tem que ser exonerado para dar o exemplo. Aí o cara coloca, governo Lula é mensalão, petrolão e agora assedião. Pois é, cara, se você está pensando dessa forma, você está pensando muito errado, porque assim, agora tem como investigar, né? E aí, se tem como investigar, a gente vai acabar entendendo que se tem como investigar, deve-se investigar, se vai investigar, atribui-se o ato de investigação, sim. Então, agora tem como investigar. Então, seu argumento cai por terra, urso patriota, cai por terra, tá? Pior é se fosse colocado para debaixo do tapete ou se fosse utilizada a frase assim, eu não vou esperar a minha família. Então, parabéns, inclusive, à decisão do presidente Lula, que já foi de exonerá-lo, né, pelo que uma outra colega nossa colocou aqui, que a decisão era de exonerar. Foi parabéns mesmo, porque assim, não tenho que discutir.
Pode investigar, mas é exatamente isso que a gente está falando. Não sei se o amigo entendeu, acho que a cognição é muito curta. Tem que investigar e tem que punir diretamente, tá bom? Mas assim, a forma que vocês têm de ver as coisas é muito binária, ou é ou não é. É muito Renato 38, sabe? Ou é ou não é, diga ou não diga. E aí a gente acaba colocando muitas vezes dessa forma. É ou não é, diga ou não diga. Aí, pelo amor de Deus, ninguém tem paciência para aguentar esse tipo de gente, não. Pelo amor de Deus mesmo, tá? É a galera que fica com o desejo de ver o circo pegando fogo apenas por pegar. Se isso foi, para mim, é uma grande decepção. Silvio Almeida ter sido citado nesse caso, para mim é uma grande decepção, é uma extrema decepção. É uma extrema decepção, né? Porque o Silvio em si era um cara que a gente confiava, inclusive, na questão dos direitos humanos, mas ele não foi nem humano nem direito com o caso da Aniele nem da professora. Eu estava dando aula, eu passei a tarde zapeando para poder saber o que estava acontecendo. Agora mesmo eu estou preparando a aula de amanhã já. Estou preparando material de amanhã. Boa noite, Ney. Só que assim, a gente tem que ter uma certa paciência para não estar aqui muitas vezes sendo incoerente, falar pelo que quer falar e não pelo que realmente aconteceu. E aí a gente diz, mas é quase que um réu confesso. Pois é. E aí eu digo, não tem a menor pena que pague pelo que fez. Agora, eu quero ouvir muito essa história. Eu quero ouvir a versão da Aniele, eu quero ouvir a versão dele. E se já foi exonerado, já vai tarde, para não atrapalhar o governo, para não atrapalhar o crescimento do país. Então já vai tarde. Muito tarde mesmo, tá? Não tem esse negócio não, de a gente tem que esperar ver o que vai acontecer, tem que esperar, não. Já vai tarde, cara, já vai tarde. Não tem essa boquinha não, de vamos esperar ver o que vai acontecer e vamos confiar. Não, já vai tarde. Não tem esse papel não, tá bom? Quem quiser que carregue consigo. Boa noite. Quem quiser que carregue consigo essa pecha de defensor de assediador de mulheres. Eu não quero carregar essa pecha comigo, não quero carregar essa vergonha para a esquerda, não. Isso só reforça aquela ideia, né? Que nós somos diferentes dentro das nossas diferenças. Porque a pior coisa é quando a gente é igual na nossa diferença. Por exemplo, quando a gente vê agora a gente que defendeu os padres pedos e dizia que não, tá tudo bem. Ou então defender o agronegócio e dizer não, tá tudo bem, né? Aí o coleiro, mas essa mulher que o ministro buliu é da família gente boa. Não, seu animal, né? Não, seu animal. Independente se ela fosse até a que o Jorginho Melo encheu a mão na bunda dela, que é a Michele Bolsonaro, não adianta a galera ficar desse jeito, não. O Silvio Almeida tem que se explicar primeiro. O patrão dele, que foi o Lula, né? Depois tem que se explicar ao povo, que é o maior patrão dele. Tá? Então, para de ser bobo, para de ser, desse caso, velho. Não, isso é coisa de gente, sabe, abestalhada, bobada, não consegue pensar fora de uma esfera de lacração. Coisa de gente burra. E eu tenho um certo preconceito a gente burra, não vou mentir. Eu tenho um certo preconceito a gente burra, sabe? O cara tá o tempo todo. Tô trabalhando aqui quase 11 horas da noite e o cara falando, mas é gente do amor.
Ela vai fazer uma ligação daqui a pouco, vai dizer que o que aconteceu com a Aniele foi certo porque ela era irmã da Marielle. A gente vai dizer isso daqui a pouco, tá? Eu faço uma contagem regressiva aqui para vocês verem se a galera falar essas merdas aqui. Ai não, mas isso aconteceu porque ela era irmã da Aniele. E aí, já que ela era irmã da Aniele, né, isso era muito provável que fosse acontecer. Oi. Não, a Aniele é irmã da Marielle. Então assim, se o seu argumento é esse, porra, temos de parar de ser piada no mundo. Pois é, cara, o Silvio Almeida, quando eu falo que eu defendo a violência política, a galera diz que eu sou um extremista. Olha o resultado aí, velho. Olha o resultado aí, velho. Adiantou eu falar alguma coisa? Não. O cara acabou de humilhar a esquerda toda, os progressistas, os extremistas. Quem é a Marielle que você tanto fala? Aquela que o Rodrigo Amorim quebrou a placa, cara. Aquela que praticamente é o cadáver que vai botar Bolsonaro e já colocou uma boa parte dos bolsonaristas mortos do Rio de Janeiro na cadeia. Essa é a Marielle que vocês tanto têm medo aí, fica perguntando quem é essa Marielle, né? Então é essa aí. É o cadáver que mais fala hoje. Tá? Então só pra galera entender isso. Pois é, tem essa galera toda assim. É a vereadora que os vizinhos lá do nosso excrementíssimo acabou de dar infelizmente deu um QTA na menina, né? Essa galera do bem, assim, do ódio do bem, né? Galera conservadora pra caramba. E aí o resultado é esse, né? A gente pode observar. O resultado é esse, galera. E aí a gente tá vendo aqui o Leonel Quirino do canal Você é de Esquerda e Não Sabia, né? Também agredido esses dias agora. E vida que segue. A galera tá louca agora colocando isso. E vamos também combinar, tá? Que o Silvio Almeida merece muito mesmo ser condenado caso tenha cometido isso. Merece muito pagar pelo que fez. Mas é ridículo. Eu estou tentando até agora encontrar uma justificativa plausível para o que ele fez, porque é ridículo, é inaceitável. Até tirar os óculos aqui. É inaceitável a gente vê a postura de um cara que, pô, velho, o cara enfrentou o Nicolas Ferreira, colocou o Nicolas Ferreira em seu devido lugar, sabe? Peitou a comissão lá bolsonarista e se deixar queimar por isso, sabe? Se deixar queimar por essa postura, aí daqui a pouco vai falar: pois é, não tem desculpa não, não tem a necessidade de você botar desculpa não. Não tem desculpa não, não tem esse negócio de ai, eu acho. Não tem desculpa não, acabou, é isso mesmo. E ele fez uma defesa que eu estou acabando de ver aqui, que foi uma defesa ridícula. A defesa dele foi baseada na filhinha, na mulher. E aí tirou da carta que é um homem preto. Eu também sou homem preto, não saía assediando ninguém, né?
Eu também sou homem preto, não saio sediando ninguém. Então, assim, essa desculpa ela não cola. Ela é simplesmente ridícula. Nem sempre, cara, advogado pegar um caso desse pra tentar fazer a vítima de ré nem sempre. Porque num caso desse, já tá cantando o próprio processo já tá cantando ali. Não existe não, infelizmente não, meu querido. Tá? Não existe, o processo já tá cantando, ele tá estralando já. Adianta o Silvio falar que é perseguição, que é porque ele é um homem negro e tudo mais. O processo já está cantando ali, ele fala sozinho o processo. Ele fala sozinho o processo. Né? Porque quando a gente parte para discutir, se existia vontade, o ímpeto, o ato delituoso, aí não tem como, velho, não tem como. Acabou-se, tchau e benção. Não tem como, não tem como. Só o que me entristece eu tenho que aprender a não fazer esse tipo de coisa, tá? Mas eu defendi muito o Silvio Almeida, defendi demais o Silvio Almeida. Eu defendi mais o Silvio Almeida do que o Lula, porque era um modelo de militância que eu gostava. Eu gosto dessa militância dos caras que lutam um bom direito, sabe? E eu me arrependo demais de ter feito essa defesa ao Silvio Almeida. Eu me arrependo muito mesmo. Porque enquanto a gente tá aqui nas trincheiras da política, né? São quase 11 da noite, pô, eu tô aqui falando com vocês. Pois é. E aí, se o Lula limpar a barra dele, desculpa, eu não voto no Lula em 2026, não. Sabe, se limpar a barra dele, eu faço campanha contra o Lula em 2026. Porque aí, se ele quiser continuar sendo burro, ele seja, mas com o meu voto, não. Se o Lula fizer campanha ou pormenorizar o que aconteceu com o... Não, eu não sou petista, então, desculpa, amigo, eu não sou petista, né? Eu sou comunista, stalinista, então eu não sou petista. E o PT não é o Lula, o PT é maior do que o Lula, né? O Lula fundou, mas o PT é maior do que o Lula. A gente não pode ter essa mania de personificar, não. Como assim como o Partido Comunista, o social operário democrata russo, não é a figura do camarada Stalin. Então, a gente tem que ter um certo consenso, assim. Se ele fizesse a campanha e passar pano para o Silvio Almeida, eu basicamente não vou apoiar, não. Mas não vou apoiar mesmo, porque assim, porra, Silvio Almeida era um cara que as universidades paravam para ouvir, pô. As universidades paravam para ouvir o cara. Agora, quando ele abria a boca, ele acabou de dar espaço para um carinha como o Nicolas da vida chegar a dizer, cala a boca, abusador. Acabou de fazer isso ele, pô. Ele acabou de dar esse espaço para chegar um Nicolas Ferreira da vida e dizer, cala a boca, abusador. Você tá ligado? Então assim, é ridículo, pô. É ridículo. É ridículo mesmo. Não tem que discutir, não. Não tem que passar a mão, não. A galera tem uma mania de, vamos ver no que vai dar. Não, pô. E nesse ponto eu tô tentando me segurar aqui para não ser indelicado com o Lula. Porque cada vez que eu sou indelicado com o Lula, a galera diz, não pode ser assim. Não, tô tentando aqui
para não ser indelicado com o Lula. Porque ele tinha que ter tido uma fala mais agressiva. Aí a repórter perguntou, mas o que é que a Janja estava fazendo, postando uma foto com a Aniele? Aí ele, não, para dizer que todas as mulheres são solidárias umas às outras nesse momento. Eu estava almoçando quando eu vi isso. Eu não entendi o que tinha acontecido, né? Aí estava numa live, estava observando a live dessas, os caras, não, pede o Ogro para falar agora o que aconteceu com a Aniele e com o ministro Silvio Almeida. Aí você fica olhando assim, pô, velho, o cara tem uma história boa, o cara tem livros publicados, o cara tem uma vida, né? Ah, mas aí ele vai provar que a Aniele tinha desejo por ele. Se a Aniele não teria algum desejo por ele, sendo ela bissexual, heterossexual, qualquer outra coisa do tipo, que o valha, ele sempre se apresentou como um cara casado e respeitador à esposa, né? Sempre falava isso, impediu que o senador Girão fizesse qualquer coisa, porque disse que era para o senador Girão respeitar a filhinha dele, e a mulher dele. Então assim, isso foi um baita de um baque, foi um baque assim, sem precedentes, galera, sem precedentes. A gente tem que dizer que hoje a esquerda dorme triste, dorme enlutada, porque a galera luta tanto contra os abusos e ter um abusador, ou suposto abusador, né, no meio. Eu quero falar depois que eu ler as queixas e depois que tiver depois que tiver um parecer. Depois que tiver um parecer, depois que tiver perícia, porque até agora são palavras. Claro que eu não vou descaracterizar a palavra da vítima em momento algum. Não vou descaracterizar nem vou descredibilizar a palavra de uma vítima. Mas é muito eu diria que é muito estranho. É muito estranho, mas assim, tem que ser analisado tudo. Ele falou que havia uma guerra pela cadeira dos direitos humanos. Havia uma guerra pela cadeira dos direitos humanos. Então, para você que está acompanhando aí os 082 Podcast, é tranquilo, mas havia uma guerra pela cadeira dos direitos humanos que eu não consigo observar, essa cadeira de direitos humanos, que é uma cadeira que poucas pessoas do direito querem, porque ela é uma cadeira que ela não é respeitada, tá? Direitos humanos hoje em si, a galera tem essa coisa de dizer, direito para vagabundo. Aí o ministro da cadeira comete uma atrocidade dessas. Aí me ajuda aí? Pô, como é que eu vou fazer uma defesa? O Lula precisa resolver a questão dele em relação ao ministro, porque senão, da mesma forma que a gente faz campanha para que ele permaneça, que ele tem que fazer campanha contra, porque ninguém apoia esse tipo de coisa. Então, ele precisa resolver rápido. Nem dar espaço para pensar. Os direitos humanos no Brasil não funcionam, pode até funcionar, mas igual a perna de cobra. Aí disse o ministro, não me abala nada. Cara. Se ele realmente disse isso, que nada o abalava, nós temos um sério problema, mas um sério problema mesmo.
Nós temos um sério problema mesmo, de fato. Porque hoje, você disser que uma coisa dessa não lhe abala, então você está normalizando uma coisa que era a função dele combater. Né? Então, se ele está dizendo que nada o abala, é preocupante. Ele acha que fruta podre não cai do pé. Cara, eu queria muito que isso fosse parar só para a gente ver a capacidade de interpretação e discussão. Eu queria muito que fosse parar na Câmara, mas de uma discussão formal, por exemplo. Eu queria ver o que é que a Fernanda Melchiona fala acerca disso. Eu queria ver o que é que, além da Melchiona, o que é que a galera fala acerca disso. Eu prefiro esperar o resultado das investigações, eu entendo, mas a gente não pode esperar o resultado das investigações achando que as coisas basicamente vão terminar assim, em brancas nuvens. Isso é bobagem, isso é quase que uma infantilidade, né? A gente está vivendo uma era aqui agora que, querendo ou não, se o cara sonhar em fazer a coisa errada, salve Fred, se o cara sonhar em fazer a coisa errada, o cara já está crucificado. Então não tem como passar a mão na cabeça do Silvio Almeida. Eu tô de cara aqui até agora, com o que eu vi, porque assim, e se o Lula estiver passando a mão na cabeça dele, tá erradíssimo. Porque a Aniele não precisa disso. Desculpem a curiosidade, porque eu não reparo na vida conjugal das pessoas, mas a Aniele é companheira da Mônica Benício, não é isso? Vereadora pelo Rio de Janeiro. É isso ou eu estou equivocado? A Aniele ela é companheira da Mônica Benício, não? Sim, ótimo. Então me tirem a dúvida, já teve algum pronunciamento da Mônica já? A esposa? Já teve algum pronunciamento da Mônica já? Só pra gente saber, teve algum pronunciamento? Não. Só pra gente ter essa noção aí. Teve algum pronunciamento da Mônica Benício? Cara, quando você se sentir um perfeito idiota, lembre da frase desse brother que tá aqui. Daqui a pouco chega a Marina dizendo que a culpa foi do meio ambiente, foi do clima. Cara, ninguém tá dando a mínima pra esse tipo de comentário, velho. De coração mesmo, sabe? É uma perda de tempo e de energia tão grande que depois de uma dessa... Mas assim, ó, logo chega a Marina falando, aí ele vai fazer aquela máxima, que quando vem pro debate comigo, aí diz, é minha opinião. Eu não respeito a opinião, eu respeito o fato. E o fato é, quando a galera vem com essas conversas bestas, sem pé e sem cabeça, tem que ser colocado no seu devido lugar. Só está tendo agora um número maior de queimadas, porque está se registrando um número maior de queimadas. Só isso. Quando não se tem, não se registra. Só para a galera ter essa noção, tá? Salve, Everaldo. Quando não se tem, não se registra. No governo Bolsonaro não havia porque não tinha o que fiscalizar. Agora, nesse governo, o ICMBio não foi fechado. Agora, nesse governo, não tem ministro Salles. O Brasil está na cinza. Pois é, não tem ministro Salles agora, né? Ministro Salles parece aquele time do Rio de Janeiro, Botafogo. O traficante, por que todo mundo tem um pezinho no tráfico? O Brasil está na cinza. Aí eu pergunto ao meu digníssimo amigo coleiro que está aqui, onde é que ele estava?
Quando o Salles disse que era para passar a boiada, onde é que ele estava? Quando a galera basicamente estava provando ali as madeireiras fazerem extração de madeira sem o aval dos órgãos competentes. Onde é que você estava, coleiro? Só pra gente saber. Só pra gente ter essa noção. Onde é que você estava? Porque você agora virou o novo Chico Mendes. Virou Dora Aventureira, viado. Onde é que você estava quando o Brasil estava praticamente sucumbindo por conta da política ambiental do governo Bolsonaro? Só pra gente ter uma ideia, assim. ICMBio, perdão à questão da pesca, perdão aos madeireiros. Onde é que você estava, meu querido? Só pra gente ouvir. Eu adoraria saber. Né? Porque a galera tem uma mania que eu acho linda aqui na... Tá perto? Tá perto que o microfone? Melhorou? Pronto. A galera tem uma mania que eu acho linda aqui na internet, que é simplesmente julgar com os olhos do coração, né? Julgam com os olhos do coração. Ai, não. Por quê? Fulano de tal é honesto. Eu sempre gostei de Silvio Almeida, mas agora eu sou o primeiro a dizer. Se Lula não se pronunciar nos próximos dias agora, inclusive depois de confirmado, dizendo que é favorável sim que ele seja processado no rigor da lei, preso, punido, deixo eu já não sou um cara que apoio tanto assim, porque eu até disse numa das lives agora que eu queria que o Silvio Almeida tivesse... Não precisa não ter mais espaço para fazer essas porcarias, não. Então assim, é ridículo, pô, essa postura. Essa postura é ridícula. Tá, tranquilo. Assim, é ridículo a gente ter essas posturas. Ah, mas ele é um bom ministro. É um dos melhores ministros do governo Lula. Era um dos melhores ministros do governo Lula, mas não garante a ele ainda o direito, né, de cometer tal atrocidade. Não garante, né? E aí eu faço questão de conversar com você que está acompanhando aí esse podcast. Nós já estamos falando aqui há 42 minutos, 275 pessoas passaram nessa live. E eu estou escolhendo fazer esse horário porque realmente estou muito cansado, mas eu não iria desistir de fazer esse horário com vocês, porque eu acredito muito que esse horário tem que fazer sempre, tem que estar comentando com vocês sempre, né? Aí o coleiro coloca aqui: Marina Silva é uma comédia. Cara, o teu argumento é esse, velho. Tá bom, a gente já entendeu que o seu argumento é limitado. Já entendemos. Eu vou lhe ensinar como criticar a Marina Silva. Posso? Pega aí, ó. Rapidinho. Papel e caneta, que eu vou te ensinar como é que critica a Marina Silva. Pega aí, coleiro. Pega aí, papel e caneta. Pega aí, papel e coleiro. Papel e caneta. Vamos lá. Vou ensinar como é que critica a Marina Silva. Primeira coisa, a Marina Silva, tecnicamente, é uma oportunista. Por que ela é uma oportunista? Ela se preocupa somente com os resultados que podem promovê-la eleitoralmente. Segundo ponto, além do oportunista, a Marina Silva não tem esse domínio todo da questão climática. Ela é amparada por duas pessoas. Inclusive ela é amparada ali por um cara que é formado em meteorologia e tal. Então ela tem uma equipe muito boa, mas ela só é a menina que, quando é apertada, ela diz que teve infância pobre, que teve dengue, que teve malária, que andava não sei quantos quilômetros. Aí você pega os textos dela, mesmo como professora, os textos dela são de uma simplicidade muito grande, tá? Então a Marina Silva é muito mais ela se vende como uma boa política nas questões ambientais do que de fato ser. Existe gente com a pegada ambiental muito melhor do que ela. Muito melhor do que ela. Né? Exatamente, todo mundo tem história triste para contar. Todo mundo deixou o pão cair com a cobertura ou o recheio pro lado de para baixo, assim. Todo mundo, cara.
E aí quando a gente sai para analisar as coisas, os fatos, ela foi professora um tempo, cara, já, assim. Você tem ideia como são as coisas, entendeu? Ela foi professora. Marina Silva foi professora, se você não sabe. Inclusive já foi professora até de centro de ensino superior, Marina Silva. Só que assim, você pega a natureza do texto dela, é sempre falando do aquecimento. Não, não era de criança só não. Ó, coitado dessas crianças. Porra, concordância passou longe aí. Então assim, quando você pega a Marina Silva e sai para analisar a obra dela, ela sempre teve ela e o Haddad. O Haddad é bom, mas teve o Galípolo, né? E teve também ali um outro carinha Teve um outro carinha também do Banco Central. Pronto. Mesmo ela sendo companheira de Chico Mendes, cara, é o que eu volto a dizer. Tem muita coisa da Marina. Tem muita coisa da Marina que dá vontade de você rir. Porque ela sempre fala isso. A gente acabou de ver Fred Silva Almeida demitido. Né? Pra mim, devastador o que aconteceu agora em relação ao governo Lula. Essa sim é a derrota do governo Lula, tá? Essa em si é a derrota do governo Lula, tá bom? Porque não precisava disso, primeira coisa, não precisava disso. Parece que a gente acabou de perder para um bolsonarismo. Não precisava disso. Porque era muito mais fácil ter levado o debate nas instâncias que cabiam, era muito mais fácil ter feito o debate e a boa-fé do que fazia, mas não. A galera tem esse hábito. Quer que eu acho? Eu acho que ele tem que ser preso, velho. Preso não, tinha que tomar um pau para poder virar gente. Todo o meu respeito por ele foi embora no momento em que ele particularmente pede passagem para poder se comparar a qualquer outra pessoa. Então, meu respeito por ele foi embora nesse momento. O Silvio Almeida não precisava sujar a história da esquerda, inclusive de nós, negros da esquerda, por conta disso. Não precisava. Sabe? Tem coisas que você não precisa. É uma mania de querer fazer. Um que não passou pano, não, eu não preciso passar pano porque nem o Silvio Almeida precisa de mim para nada e nem eu preciso dele para nada, não precisamos não. Nem eu preciso, nem ele precisa não. Passar pano não. Muito pelo contrário, se o Lula nas próximas 24 horas fizer qualquer aceno para dizer que ele é inocente ou passar a mão, eu sou o primeiro aqui a fazer campanha contra o Lula. Né? Eu sou o primeiro a fazer campanha contra o Lula. É só ele abrir a boca para dizer não. Meu companheiro Silvio Almeida não é mais. Ah, mas tem que esperar, tem que investigar. Esperar mais o quê, filho? Investigar mais o quê? Esperar mais o quê? Investigar mais o quê? A gente tem uma mania de ficar, sabe, procurando pelo em ovo. Não tem o que questionar, não tem mais o que investigar. Tá lá, tá feito. Pois é, Metrópole Jovem Pan tá matando. Agora, olha o que vai acontecer. O Silvio Almeida acabou de dar a eleição para Pablo Marçal. Ele acabou de dar a eleição para Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal, quando chegar no momento mais correto, mais justo,
vai tirar essa carta da manga, vai dizer que, né, a esquerda tem sim hoje um assediador. Olha o que o Silvio de Almeida fez, galera. Ele acabou, né, filho de uma puta, acabou de dar a eleição da cidade mais importante para Pablo Marçal. Né? Eu vou até gravar isso depois para jogar no meu canal, porque, cara, eu tô sem acreditar até agora. Ele acabou porque, assim, o Marçal tem uma característica que eu acho fantástica, que ele não tem medo de mentir, de ser canalha, de ser sem vergonha. Ele não tem medo, ele é. Então ele vai dizer que o Boulos é defensor de assediador. E aí? E aí agora? Né? Ele acabou de dar o Silvio Almeida. Por isso que eu tenho um pé atrás. Mesmo sendo um cara com uma certa formação, eu tenho um pé atrás. Eu gosto muito de mandar logo para aquele lugar. Gosto logo de escrachar, porque esse povo muito polido, sabe, muito bonitinho, muito ajeitadinho, muito cheirosinho, dá nisso, velho. Essa galera muito cheirosinha, muito beautiful people, dá nisso, meu irmão. Dá nisso, dá nesta merda aí que vocês estão vendo. O cara só precisava fazer o governo, a gestão dele enquanto ministro e ficar numa boa, numa nice. O cara só precisava disso. Só precisava disso. Né? Mas o poder, ele acaba fazendo com que as pessoas mudem a visão que tem de mundo. E aí um professor universitário com um currículo maravilhoso, um cara que veio do direito, um cara ligado a direitos humanos e tudo, acho que quem ganha é a Tabata. Não, Fred, pô, maior carinho por você, mas acho que não, velho. É meio que impossível a Tabata capitalizar isso, porque quem vai capitalizar isso melhor é o Marçal. O Marçal vai capitalizar isso de uma maneira assim. Amanhã o Marçal está eleito já em São Paulo. Eu estou cravando, o Marçal já está eleito em São Paulo. Não será primeiro turno, né? Mas assim, quando forem para os debates agora, veja os debates de São Paulo. Não tem proposta, só tem ataque. Ninguém está propondo nada. Então assim, quando vier um ataque agora, eu quero avisar, cala a boca, pô, você apoia assediador, o seu governo, o governo do amor, apoia assediador. E aí? Como é que vai conseguir reverter isso para a galera que precisa reverter? Sabe? Aí o Coleiro não tem argumento aqui, fica Marçal presidente. Aí o Leonardo fica aqui, Marçal 28. O nível dos caras. Né? Então assim, olha o nível porque a gente chegou. Isso acaba, mas acaba com qualquer esperança da esquerda de ganhar São Paulo. Acaba. Né? Acaba com qualquer chance de São Paulo. Por quê? Porque eu quero saber, agora estou muito curioso para saber quais são as estratégias que vão ser tomadas, por exemplo, pelo Boulos, que vai ter que utilizar o Lula agora muitas vezes em São Paulo, né? Uma estratégia utilizada pelo Ricardo Nunes, mas o Ricardo Nunes vai sair ileso disso. O Datena nem existe no processo eleitoral de São Paulo, né? E eu gravei um vídeo aqui que o povo ficou todo doido, mas olha como é chato, tá sempre certo. O vídeo que eu gravei mostrava que as eleições hoje não são mais estaduais ou locais, elas são nacionais. E então a eleição, por exemplo, do Dodocha, do Rio Grande do Piauí, ela é nacional. A eleição do vereador, até do vereador da direita,
ela é nacional. Por quê? Tem um prefeito que acho que é de Guarulhos. Acho que é Guarulhos. O prefeito deitou em cima do xerife do consumidor, que é candidato lá à eleição, acho que é Guarulhos. Ele perguntou: o que é que você vai fazer com a rua mais esburacada que tem na cidade, que é a rua Diego Costa. Aí o cara: não, nós vamos criar. Só que a rua Diego Costa, gente, Diego Costa é o nome do atacante do Vasco, que perdeu um gol contra o Corinthians na final de uma Libertadores. O cara deitou, o cara criou um factoide e botou no boga do outro sem pena, sem cuspe, assim, areia de rio. Olha o nível dos caras, né? Então, assim, obrigado, gente, 1K de live. Então, essa onda do neobolsonarismo, né, do marsalianismo, né, o marsalinismo, exato, cara, o meme tá feito aí. Aí os caras perguntam: o que é que você vai fazer para melhorar a rua Diogo Costa? Aí o xerife do consumidor, né? Não, nós vamos fazer vários projetos, mas não existe rua Diogo Costa. Diego Costa. Diego Costa é o atacante do Vasco, que perdeu um gol contra o Corinthians na final da Libertadores. Esse é o Diego Costa. Esse é o Diego Costa. O cara vai fazer obras na rua Diego Costa, já que é uma rua esburacada. Aí depois o André Fernandes, que chegou a liderar as pesquisas em Fortaleza, né? O Diego Souza, isso é Diego Souza, exatamente, Diego Souza. O André Fernandes, que chegou a liderar as pesquisas em Fortaleza, né? E aí o Diego Souza chegou o André Fernandes chegou a liderar as pesquisas em Fortaleza e agora está pagando os caras estão ressuscitando o vídeo dele. O vídeo que mais roda no Nordeste aqui é ele ensinando a galera como depilar o ânus. É o vídeo que mais roda. É aquela tentativa de desmoralizá-lo, né? de trazer ele para deixar ele mais baixo que o subsolo. Então, assim, e praticamente nem precisou muito, porque o que fez ele se sentir, o que fez ele se colocar como alguém assim, a quem, não foi nem isso. O que fez ele se colocar alguém a quem foi a preparação dele para discutir política do estado do Ceará e da capital Fortaleza. Esses caras do bolsonarismo estão sonhando em governar estados, galera. Bolsonaristas e neobolsonaristas estão sonhando em governar estados. Eles querem em 2030 entregar estados para Bolsonaro, caso Bolsonaro não seja eleito. Eles querem entregar estados. O Zema quer entregar Minas Gerais a Bolsonaro, o Tarcísio quer entregar São Paulo a Bolsonaro. Aí o do Rio lá, né, que vai ser preso daqui a pouco, vai entregar também o Rio de Janeiro para Bolsonaro. Aí Alagoas aqui, a capital, Maceió, né? Jorge Wilson vacilou. Pois é, o Lucas Sanches, exatamente. O Jorge Wilson é o xerife do consumidor. Eu não gosto porque ele tem uma postura meio tipo, nossa, ele não sabe o que está falando, sabe? Até ele se passa no direito do consumidor. Ele se passa um pouquinho. Mas me entristeceu muito, sabe, essa postura. Ele se passa um pouquinho, ele faz essa pegada bem Mendes, Celso Russomano, e aí ele se perdeu no personagem. Mas o nível dos caras, pô, é risível, assim. É patético, é patético. É patético. Bom, galera, nós falamos infelizmente, né, Silvio Almeida, falamos de eleições, falamos depois disso. Eu acredito que a vitória foi dada a Pablo Marçal, porque é um argumento que qualquer pessoa utilizaria na discussão pública. E vamos esperar agora, por incrível que pareça, ser nos próximos capítulos, se nós teremos ou não
diretamente o Lula falando a favor ou contra, ou pedindo para a galera esquecer e botar uma pedra sobre isso. Eu quero ouvir muito vocês, quero muito que vocês deixem comentários aqui, para que a gente possa continuar nesse fórum, nesse canal de discussões aqui, que eu acho maravilhoso. Eu sou o Ogro, se você gostou, comenta, curte, compartilha, até mais e tchau.